professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao estudo da matéria do 6º ano. E a matéria é Brasil Multicultural, Cultura e Multiculturalidade. A gente vai ver especificamente várias aulas sobre a questão do Brasil multicultural. A gente vai começar a entender o que significa ser multicultural e depois a gente vai ver as principais fontes da nossa população, fontes culturais da nossa população, o fato de a gente ter essa mistura, né, quais são as principais origens da nossa cultura. Então, primeiro a gente precisa definir alguns conceitos importantes. Definição de cultura. Cultura é um conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas, comportamentais de um povo ou civilização. Portanto, fazem parte da cultura de um povo as seguintes atividades e manifestações: música, teatro, rituais religiosos, língua falada, escrito, mitos, hábitos alimentares. Então é bom a gente observar, né, principalmente quando a gente viaja, quando a gente tem acesso à cultura de outros povos, que várias características que a gente acredita que são características comuns, né, que todo mundo faz, na verdade são típicas de uma cultura. Vamos dar um exemplo de hábitos alimentares, que são muito fáceis de a gente observar como sendo diferenciados, até mesmo porque cada cultura se desenvolve num local e a população tende a se alimentar com a oferta, né, com o que tem de possível de ser produzido próximo, né? Então, principalmente quando a gente está falando de vegetais, mas tudo mais. Mas quando a gente está falando de hábitos alimentares especificamente, vamos falar de uma refeição que varia muito de país para país: o café da manhã. O café da manhã, os brasileiros conhecem simplesmente como um pão, queijo, presunto, um café com leite, um café, um suco, uma fruta. São características. Você tem uma variação, talvez um pão com manteiga, um café, um pão com manteiga, um leite, mas é esse tipo de alimentação que os brasileiros estão acostumados a comer quando a gente pensa em café da manhã. Mas se a gente for mudar a cultura, né, e a gente acredita, quando a gente está olhando através da nossa cultura, que todo mundo faz igual e que isso é o café da manhã. Só que se você olhar e pensar bem, nem todo mundo se alimenta dessa forma. Os mexicanos, por exemplo, têm o hábito de comer feijão no café da manhã, o que para os brasileiros pode parecer um pouco estranho, mas para eles é muito comum. Eles comem feijão, né? Isso é um hábito no café da manhã. Já os americanos têm o hábito de comer bacon e ovos no café da manhã, coisa que para um brasileiro pode causar muita estranheza. Os alemães comem linguiça. São alimentos que nós não costumamos consumir de manhã e costumamos, inclusive, se sentir mal, achar estranho. Por que a gente acha estranho e fica pensando com uma certa distância desses alimentos, né? Não consegue pensar, quando você olha para um pote de feijão, você não consegue imaginar aquilo como um alimento para café da manhã. A gente tem essa reação porque nós estamos dentro de uma cultura que não utiliza esses alimentos para o café da manhã. Uma outra questão é a utilização do abacate, para dar um exemplo. No Brasil, o abacate, aliás, é um dos únicos países que faz isso, utiliza o abacate para comer como um doce. Então você tem doces de abacate, vitaminas de abacate. E a maior parte dos países entende o abacate para se comer como um salgado. O guacamole, que é uma comida típica mexicana, por exemplo, é feito com abacate. Abacate, tomate, cebola, sal. O tomate também é uma outra característica. Muitos países entendem o tomate como uma fruta, para se tomar como um suco, enquanto o Brasil come como um salgado, na salada. Então, às vezes o mesmo alimento pode ter diferentes usos e isso é muito uma questão cultural, porque a culinária e as tradições de alimentação são passadas de geração para geração. A tendência é que quando uma criança cresça e ela vá morar sozinha, ela vai reproduzir as receitas que ela aprendeu, que ela está acostumada a comer como criança, que os pais faziam para ela. Então isso são características culturais. As danças, a arquitetura, é muito comum que a gente possa observar, por exemplo, os imigrantes europeus que vieram para o Brasil reproduzirem a sua arquitetura nas cidades em que eles estão construindo. Então você vai ver aqueles chalés típicos de cidades europeias sendo reconstruídos no Brasil, porque isso tem uma ideia de trazer uma cultura e as pessoas tendem a fazer isso. E é claro, a forma de organização social, os pensamentos, como a população se organiza. É muito comum
comum e o povo brasileiro é muito típico de ter vários acordos não verbais, o que significa que a população tem hábitos de se comunicar sem se comunicar. E para um estranho, isso pode parecer extremamente, para um estrangeiro isso pode parecer extremamente estranho. Na verdade, ele pode não reconhecer. É muito comum que turistas não consigam se comunicar muitas vezes com os brasileiros, porque eles simplesmente não conseguem entender esse sinal. Eles não entendem isso necessariamente como sendo positivo, eles não conseguem entender o que o brasileiro quer dizer. Por quê? Os gestos que a gente tem também são características culturais. A gente, por exemplo, usa no Brasil esse gesto para dizer que eu estou falando que uma coisa está cheia ou tem muito. Muitas vezes um brasileiro pode reproduzir esse gesto para um estrangeiro e ele não reconhecer, porque isso não é típico do país. Então, várias características do nosso dia a dia e do nosso comportamento são características culturais. Inclusive, as roupas que se usa, a maquiagem que se usa no caso de quem usa maquiagem, características de se portar, de se sentar, como se dirigir às pessoas, são traços da cultura. Claro que muitas vezes um país pode apresentar diferentes culturas, né? E no dia 5 de novembro, é uma curiosidade, é comemorado o Dia da Cultura. Então, dependendo da onde a gente vive, a gente tem diferentes culturas e o mundo, ele é repleto de diferentes culturas. Bom, essa diferença de culturas pode gerar o multiculturalismo ou pluralismo cultural, que é justamente a existência dessas diferentes culturas. O termo vai descrever a existência de diversas culturas numa região ou país ou com uma no mínimo predominante. Então aqui a gente pode observar e entender esse pluralismo cultural como o exemplo do Brasil, que é um excelente exemplo para entender isso. Dentro da sociedade brasileira existem diferentes formas de cultura que se sobrepõem, que se misturam. Por exemplo, quando a gente vai olhar algumas características da nossa culinária, da nossa dança, um exemplo típico, o carnaval. O carnaval vai ter uma série de misturas. O carnaval é uma festa europeia, o baile de máscaras, as fantasias, isso acontece em vários locais do mundo. Só que o samba, ele foi aprimorado e desenvolvido também a partir de características da dança, da cultura dos povos africanos que vieram, que também se misturaram com alguns tipos de ritmos e instrumentos que existem na cultura europeia. Nós temos alguns hábitos, por exemplo, a farinha de mandioca, que são típicos, hábitos que existem, que foram chegados, que existem em função dos indígenas, como alguns alimentos e algumas palavras que a gente usa. Algumas palavras, por exemplo, podem ter origens diferenciadas no português ou no francês, porque tivemos imigração, ou principalmente palavras que vêm em origem dos dialetos africanos. Ou seja, no caso do Brasil, a gente tem uma combinação de várias origens, de vários hábitos, inclusive não só de negros, indígenas e brancos, mas também de outros componentes, como por exemplo os árabes e os japoneses que vieram. Isso faz com que a gente tenha alguns hábitos culturais que são modificados pela essa existência. Então a gente pode ter, por exemplo, a existência de igrejas católicas que foram trazidas pelos europeus e ao mesmo tempo a gente pode ter a existência de eventos religiosos que são típicos de religiões de matrizes africanas, ou seja, tem origem na chegada dos escravos. Um exemplo disso a gente pode observar que chama-se sincretismo religioso, é quando essas duas religiões, que são símbolos culturais, se misturam, é a lavagem das escadarias do Bonfim na Bahia. Na verdade, você tem a lavagem por mães de santo, que são típicas figuras das religiões africanas, que existem em vários locais do Brasil, que estão lavando as escadarias de uma igreja católica. Então, na verdade, eu tenho a coexistência dessas religiões. Isso é típico de sociedades multiculturais. Hoje em dia, com as migrações internacionais, a maioria das cidades vai apresentar essa característica de ser multicultural. O que a gente costuma imaginar, por exemplo, de Londres, se a gente for a Londres, a gente vai ver que ela tem muito mais cores e muito mais culturas do que a gente possa imaginar. Então, muitas vezes, o próprio processo de imigração vai provocar esse multiculturalismo. Isso porque, para a geografia, eu tenho que considerar um conceito específico, que é um conceito de lugar, para entender como eu vou alterar essa relação, da presença de imigrantes e o local. Então,
muitas vezes os imigrantes vão levar parte da sua cultura para o local onde eles estão migrando, eles vão recriar o seu lugar. O lugar para a geografia é um conceito que se refere ao sentimento de pertencimento. Ele é subjetivo por causa disso e geralmente consideramos como o nosso lugar aquele espaço que reproduz, aquele que reproduz uma sensação de acolhimento. E para você se sentir acolhida no lugar, principalmente quando você rompe, quando você sai da cidade, do país que você morava, da sua cultura original, é muito comum que os grupos imigrantes eles vão acabar recriando o seu lugar. Então eles vão construir, como a gente tinha visto, eu dei exemplo especificamente de bairros e de cidades do sul do Brasil, o imigrante ele sai do seu local de origem, então ele vai tentar recriar o mais próximo possível a sua realidade, para tentar se sentir mais acolhido, já que ele saiu do seu local de origem. Então, muitas pessoas de diferentes origens recriam o seu lugar, trazendo elementos de cultura. Em cidades muito grandes, principalmente em grandes metrópoles, existem pessoas vindo de muitos lugares diferentes, principalmente em países desenvolvidos. É o caso de Nova York, é o caso de Paris, é o caso de Londres. Então a presença desses imigrantes que estão lá para construir e melhorar a sua vida vai modificar a paisagem, vai construir esses lugares que são típicos da sua própria cultura. A gente vai ver uns exemplos de foto para ficar mais claro. Aqui, por exemplo, esse bairro, quando a gente olha, pode parecer um bairro japonês, um bairro chinês. Mas, na verdade, esse bairro fica em Los Angeles. É muito comum que os chineses construam bairros que são chamados de Chinatown. Tem em Nova York, tem em Los Angeles, tem em várias cidades. No Brasil, nós temos o bairro da Liberdade, que é bem parecido, é provocado pela migração japonesa de São Paulo, e também é muito típico com as características da cidade, as características do bairro são muito ligadas à cultura oriental, à cultura japonesa, porque você vê que ele tem uma grande quantidade de imigrantes japoneses. Depois virou até um ponto turístico, porque você pode ver aqui, por exemplo, um pedaço da recriação dessa cultura. Esse é um bairro muito famoso em Nova York, que é chamado de Little Italy, que inclusive fica ao lado da Chinatown de Nova York. A Little Italy é conhecida como esse nome, que pode ser traduzido como Pequena Itália, porque é um local de grande concentração de italianos. Então é muito comum você andar pelos bairros e encontrar pizzarias e restaurantes italianos e pessoas que são imigrantes italianos que foram para Nova York e vão tentar recriar, principalmente ficar próximos aos seus e recriar essa sensação de acolhimento. E por último, o que a gente está vendo aqui está escrito aqui nessa placa cereais dos Andes, tem uma série de comidas típicas. Essa feira especificamente, quando a gente olha a foto, pode imaginar que é na Bolívia, ou que é na Argentina, ou que é no Peru, ou qualquer outra cidade. Ou cidade, principalmente país que seja andino, né? O Peru ou a Bolívia. Mas quando a gente olha com atenção, a gente vai saber que, na verdade, essa feira fica em São Paulo. Ela fica especificamente no bairro, numa rua que tem a maior concentração de bolivianos. Então ela é resultado da forte migração de bolivianos para o Brasil. E eles, como estão morando no Brasil, vão também criar uma feira, vão também criar uma forma de ter acesso aos produtos e comidas que eles estão acostumados. A cultura é muito importante, ela é muito manifestada na comida. Então a gente pode observar, por exemplo, que muitos desses bairros vão criar lojinhas, produtos importados que vão trazer para esses imigrantes a possibilidade de comer e de estar muito próximo à sua cultura, de não se distanciar tanto. Os brasileiros que vão para os Estados Unidos também vão fazer isso. É comum encontrar em Miami, por exemplo, shoppings que são basicamente típicos de brasileiros, onde você vai poder encontrar, por exemplo, o Guaraná, que não existe fora, que não existe sendo comercializado. Ou, por exemplo, a coxinha, que é um salgado típico brasileiro que não vem de fora. Ou o brigadeiro. Ou seja, os brasileiros que vivem fora vão tentar resgatar características da sua cultura para se sentir um pouco mais próximos de casa e não sentirem uma ruptura tão grande da sua cultura. A cultura é um elemento muito importante na formação dos indivíduos, na personalidade dos indivíduos, e por isso ela acaba marcando muito o espaço. A gente pode ver isso claramente nessas imagens. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!